Aí galera, estamos entrando no ar hoje com mais um Viagem de Longa Duração. Aquele lance, né? Som, Born to Be Wild, e hoje nada menos, nada mais que Marcos de la Cumbre, que veio para nos contar todas as histórias de viagens aí que ele teve e também a sua veia artística, né? Literatura, escreve bem o rapaz. Vamos lá, vamos chamar ele aqui agora e já vamos entrar nesse... Isso, o Born to Be Wild vai nos esquentando. Vamos lá, ele já deu um alô, tá chegando. Aí, meu velho, tudo bem? Fala, meu professor, tudo bom, cara? Beleza? Que maravilha falar contigo. Mesmo, meu filho, aí tá um sol do caralho ainda, aqui tá ainda já noite. Onde é que é a sua cidade? Estou aqui no Alagoas, em Penedo, na beira do Rio São Francisco. Que maravilha, cara, que maravilha. Já é night. Que bacana. Aqui ainda tá demorando mais aqui para escurecer, na Serra Gaúcha. E aí os dias estão mais longos aí. Que bom, né? Passou a fase da chuva e do frio. É verdade, é verdade. Não tem dado mais. Eu brincar que eu fico aqui, ó, com essa toalhinha, ó, que aqui é calor, meu filho. Eu posso imaginar, o cara tá sempre derretendo aí para cima, né? Aqui às vezes a gente tá no dentro do freezer. Derretendo e se gelando, que hoje eu não tenho direito de tomar uma. Quiser ir lá na geladeira pegar uma, a gente... É bom, Aqui eu tenho geralmente quando tá frio aqui nós temos o vinho, né? Aí tem aqui um negocinho. Me deu direito. Vi que tu gosta de uma brejinha lá. Como é que chama a breja? Aonde? Como é que tu chama ela carinhosamente? Uma gelada. Tomar uma bera. Eu morei muito tempo em Curitiba. E aí lá o pessoal fala bera. Em Santa Catarina, que é da onde eu tô, é uma gelada. Tomar uma bira, Tem vários nomes aí, né? Eu vi nos episódios a bera, eu digo, é a breja. É a breja. Que massa, meu velho. Bom, cara, então, o nosso bate-papo é aquele, assim, de viajantes, né? Que, por sinal, viajam viagens, assim, mais alternativas, mais longas, quem sabe? E que fazem coisas diferentes, né? Eu já entrevistei gente que anda de bicicleta, de motorhome. Teve um rapaz, aquele canadense, que anda de pula-pula, né? Quer dizer, andou um pouquinho de pula-pula. A onda dele é não usar motor, ele não usa motor. Então ele já foi de tudo quanto é coisa, inclusive pula-pula. E, bom, tu tem essa trajetória de viagem que é chegar em alguns lugares mais diferentes, né? Não sei se isso faz parte da escolha, assim, quando tu pensa numa viagem, mas ter ido para alguns lugares, lá, Muralha da China, por exemplo, né? E acampar na Muralha da China, tu não sei se acampou de barraquinha, deve ter se escondido em algum cantinho para conseguir, né? Ficar lá, né? Os caras não te tirarem. Essa história do camping na Muralha da China foi de barraquinha. Eu tinha saído da Coreia do Norte e eu acho que no dia seguinte que eu tinha aportado de volta à China, eu fui a sei lá, um centro comercial atrás de uma barraca, com essa ideia na cabeça, saí de lá com uma barraca negociada, e aí depois eu penei, né, para chegar no vilarejo que me desse acesso ao alto da Muralha da China, através de trilhas, e foi bem bacana. Confesso que não sabia que ia lograr êxito nessa empreitada, mas foi muito bacana. E montou barraca lá, velho? Montei. Eu entrei para fazer a trilha, para ter o acesso, porque é uma montanha, né? Para ter o acesso a essa montanha, eu fui até um vilarejo, né?
E aí cheguei lá, consegui subir, e aí calculei mais ou menos para que lado que eu tinha que ir para poder sair. Havia a 15 quilômetros para frente, havia aí já um dos portões turísticos da Muralha da China, né, que são vários, ela é imensa, e eu sabia que se eu caminhasse pro lado certo, eu tanto poderia estar enrascado com alguma fiscalização, estamos falando de China, tanto quanto eu poderia estar salvo, porque seria o meu portão de saída, né, daquele monumento fantástico. E então fui caminhando para o lado certo, e em determinado momento, quando o sol já começava a querer se pôr, eu pensei, pô, vou ficar no alto de uma daquelas torres de controle que são muito características, né? Que é uma construção de pedra pura. E aí eles tinham as torres de controle deles. E aí eu vi uma que estava até propícia para eu conseguir. Tá tudo muito detonado, porque como não é um setor turístico da muralha, ele não está restaurado. Então ele está conforme é original. E então, assim, tá tudo meio detonado, meio. Aí subi na torre de controle, armei a barraquinha ali e fiquei lá tomando umas cervejas quentes, né? Porque estava dentro da minha mochila, mas pouco importava o paladar no momento desse em que você está prestes a dormir, um dos sonos mais estranhos e incríveis da sua vida, né? Então, foi fantástico. Só imagino, né? Eu ainda quero fazer dessas, né? A Muralha da China se vê do espaço, né? Sempre se diz isso. É, eu, E eu, é, eu não sei se isso é uma lenda ou se é realmente isso, né? Cidade vê do espaço, mas eu sempre ouvi isso também. enfim, eu um dia vou. Eu quero um dia fazer a. Eu também fiz umas viagenzinhas, né? Saí aqui do sul, aí do sul, né? Na verdade, eu sou gaúcho, né? Por sinal. Aham. E fui até a Califórnia. Quem me conhece, me escuta aqui, já sabe da história. Mas enfim, fui por um ano, assim, subindo. Daí veio a inspiração desse projeto, né? Viagem de longa duração, que me coloca de Uhum. novo, pelo menos me dá uma pulga atrás da orelha para eu, né? Querer chutar de novo o balde e dar uma volta aí, né? Mais longe. Ah, é coisa mais boa, né? E quando você foi para Califórnia, você foi de carro? Ah, pé, mochila, né? Ah, Carona. legal, 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 legal. 96, 96 era sem internet, né? Por carta, enfim. A coisa. Tem meu diário, ainda não publiquei também meu livro. Uhum. Está para sair. Está no prelo. Ah, No meu ah, prelo, que vai levar um tempo ainda. que bacana, que bacana. Eu vinha conversando com alguns amigos aí que também são da estrada, e hoje, né, como tudo está muito mais acessível, nós que somos fascinados por grandes histórias, hoje nós estamos dando um pouco mais de valor para algumas histórias que ocorreram em períodos em que estávamos numa transição para esse acesso todo às coisas. Eu lembro que quando fui a Machu Picchu, acho que creio que 10 ou 11 anos atrás, não existia o Facebook, né? E aí você imagina você indo em 1996, acho que só existia o Facebook 10, 11 anos Orkut, atrás. Mas Orkut, Orkut. Orkut, essas coisas, né? Mas não tinha essa exposição. Agora imagina você em 1996. Talvez minha internet tenha dado uma pequena paradinha, quem sabe? Ou a tua, vamos ver se volta. A minha tá aqui, não sei se eu parei, tu parou, vamos lá, probleminha tecnológico atual. Vai voltar. Bom, enquanto isso, vamos de Born to Be Wild e uma gelada que o Marcos merece. Vai chamar aqui pra gente aqui de novo, vamos ver. Voltou. Voltou. Probleminha aí.
Probleminha atual, moderno, contemporâneo. Não tínhamos esse problema em 1996, certamente. O problema Olha, que tínhamos nessa época, como falávamos antes, era algum atraso no correio, né, nos telégrafos. eu diria, talvez o lápis que quebra a ponta ou a caneta que não acaba, né? Às vezes acabava a caneta. É verdade, exatamente. Probleminha técnico, né? Mas muito legal, velho, muito legal. Eram uns outros. Até comentei uma ideia que eu tenho de fazer aí uma ideia de mandar umas cartas para quem está viajando, sabe? Tu manda a carta pro correio, lá na frente para onde a pessoa vai passar. Eu estou começando a arquitetar essa história aí, vou montar um braço desse projeto aqui, que eu te digo até um projeto que tem a ver com a pandemia, né? Que é a parada das aulas que a gente teve aqui na universidade. E aí criei essa coisa que traz o meu passado com essa ideia de turismo, do aula um curso de turismo, e Uhum. inclusive dou aula uma disciplina ligada a isso, assim, né? Que é mais ligado ao agenciamento, agência. Mas, cara, e me fez lembrar, eu estava vendo ali alguns vídeos teus, aquela caminhada tua lá do aeroporto de Beijing até a pousada, me fez lembrar, cara, uma coisa que eu fiz lá também na Colômbia. Eu cheguei Aham. numa rodoviária e, pô, negociei, né, com os caras, não, muito perto, não levo. E aí sai caminhando também, velho, de mochilão, com as coisas. Enfim, não era a China, né, que de qualquer forma é outro universo, né, cultural e simbólico. Mas são dois universos bastante complicados, talvez, para tomar uma atitude dessa, principalmente, eu não sei quando que era a época, a Colômbia, que você estava lá. 96. Então, assim, né? O pós Pablo Escobar ali na Colômbia, né? Não é, eu creio que foi muito mais seguro você fazer isso, eu fazer isso agora na China do que você, né, na Colômbia em 96. Né? Mas não, gostei. O Ah, ruim é que depois que sobrevive, deu tudo certo, tá ótimo, né? cara, eu peguei aquela foto do trem. O trem é uma viagem ali malucona. Eu não sei como é que tu conseguiu aquela carona, embarcou clandestino, fiquei na dúvida. E cruzar ali a Mauritânia com aquele trem, demais, né? Como é que aquilo aconteceu? Porque imagino que tu não falou com o maquinista, ó, vou pegar uma carona. Não, não. Cara, foi uma das decisões mais desajuizadas e também uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida foi embarcar naquele trem utilizando daquele método. Estava com um grande companheiro meu, que é o Caínaíto, um excelente contador de histórias também, uma bagagem incrível no continente africano. E estávamos na Mauritânia e eu decidi ir para a Mauritânia justo por conta desse trem. Só que a Mauritânia se revelou um país tão maravilhoso, tão fantástico, que acabou sendo um dos países que eu mais adoro no mundo, que eu mais amo no mundo. Mas então, aí fui até o extremo lá do deserto da Mauritânia, onde tem uma mina de minério de ferro, e o trem parte de lá em direção a uma cidade pesqueira e portuária chamada Nouadhibou. E aí, de lá, esse trem que tem capacidade de carregar uma Torre Eiffel inteira, 10 Torres Eiffel, eu não sei qual é numericamente, mas cabe, sei lá, a quantidade de ferro necessária para fazer grandes obras. Numa viagem só, ele consegue transportar tudo isso. E aí ele sai dessa mina para chegar até o litoral e exportar todo esse minério de ferro. E quando chegamos aí a essa cidade, éramos como os dois alienígenas, né? Imagina você que a cidade de Zuerate, há 10 ou 8 anos atrás, era a célula, tinha uma célula da Al-Qaeda nessa cidade. Então nós chegamos lá, turismo zero, e os populares da Mauritânia, eles utilizam esse trem para fazer as suas viagens aí, para ir passando ali de rincão em rincão e descendo do trem para não precisar pagar, porque a economia deles, né, eles são muito pobres, são paupérrimos. E então uma viagem de trem grátis de carona na clandestinidade para eles faz toda a diferença, né? E
E aí decidimos entrar nesse trem. Eu sou completamente apaixonado por trens desde que quando era criança. E aí comecei a ler muita coisa sobre, descobrir a existência dessa composição ferroviária, que é uma das maiores do mundo, tem 3 quilômetros de extensão. Nós estávamos quase no final desse trem. E, pô, era magnífico você olhar, imaginar assim, o trem lá no começo, fazendo uma curva que tu ia fazer 5 minutos depois, né? Dada a velocidade do trem e o tamanho dele, né? Então foi uma coisa fantástica, foram 19 horas muito sofridas, mas que no final, como falávamos anteriormente, no final compensa e você acaba se esquecendo do seu risco de morte e coisas do gênero. Muito legal. Mas e aí embarca, não embarca, né? Na verdade, entra no trem com alguém sabendo ou não? Na realidade, o trem, como ele é utilizado pelas pessoas lá de maneira clandestina, mas que o governo não tem o que fazer, o governo não tem nem como fiscalizar isso, né? O país é uma zona nesse sentido, né? Tudo muito precário. Se não me engano, a Mauritânia foi o último país do mundo a abolir a escravidão, tá? Ou o último país da África. Então é uma coisa que ainda está... tudo é muito recente, a questão de organização, deixar a coisa mais civilizada, ainda eles estão caminhando para uma modernização, né? Para uma abertura às coisas novas. Então, não tem não tem problema em fazer isso, né? O problema é se você cair e morrer, né? Muito dificilmente alguém do governo vai te pegar ali, né? Até porque uma vez que o trem começou a andar, meu amigo, já era, né? Você só vai parar nas estações aí que ficam no meio do deserto do Saara, né? Então eu subi, o trem foi chegando, ele chegou de pouco em pouco, porque ele é gigantesco, ele foi chegando, passando a composição, indo para frente e voltava de ré para engatar no resto da composição. E aí nós subimos ali, alguns locais também faziam transporte de farinha de trigo para mandar também você vê que não é uma coisa meramente para pegar uma carona porque não tem dinheiro. Eles, inclusive, utilizam esse trem logisticamente, né, para abastecer de farinha em algum lugar ou levar a farinha também para o porto, mas a razão oficial desse trem é para transportar o minério de ferro, que é, se não é a maior economia, é uma das maiores fontes de renda aí da Mauritânia quanto país. Muito louco, né? Muito louco. Rapaz, e daí, voltando um pouquinho, você falou que veio da Coreia do Norte e chegou na muralha. Mas a Coreia do Norte, né? Eu dei uma assistida lá nos episódios, claro, notei que, de alguma maneira, existe, né, esse passeio, enfim, essa entrada supervisionada. E já mudando, passando para o assunto literatura, ela te inspirou a tua última obra agora, né? Isso. E aí, cara, me conta um pouco disso, assim, porque, de qualquer forma, deve ser, dá um frio na barriga, entrar, não sei, né? O cara sempre não sabe se vai sair, pelo menos na cabeça do Ocidente, né? Do ocidental, passa na cabeça que pode ficar lá, né? Quem sabe, né? Quando fecha as fronteiras, fica aqui que agora... Aquela entradinha ali que tu filmou ali do campo, né? Assim, fiquei assim, né? Bem impactado. Me conta um pouco sobre isso. Depois aquela cidade, acho que industrial, né? Não sei como dizer aquilo. Uhum. Na verdade, como tudo que é muito fechado e que é muito diferente aos nossos olhos ou que não está tão acessível, se brinca muito com a fantasia, né? Putz, eu vou entrar na Coreia do Norte, eu não posso olhar para ti agora aqui e falar assim, não, eu estava tranquilo, porque estava com uma empresa reconhecida, renomada, que teve seus problemas no passado com alguns caras que fizeram o mesmo passeio, né? Um passeio, um pacote turístico, a única maneira que tem de entrar lá dessa forma para uma pessoa normal é assim, que dirá um jornalista que sou. Mas você fica naquela, assim, né? Pô, eu vou andar na linha, eu vou começar a sentir tudo. Se para respirar
é um ato automático para mim aqui. Lá nos primeiros momentos você começa a sentir, é como aquele time de futebol que vai jogar e quer estudar o adversário e você quer saber o que é real, o que não é real mesmo, né? Então, como tem muita fantasia vinda da Coreia do Norte, e muita fantasia, inclusive, alimentada pela própria Coreia do Norte, né, que se tornou um país caricato, uma ditadura caricata e sanguinária ao mesmo tempo. Você vê como são duas coisas antagônicas. De um lado, uma ditadura que tem signos, símbolos super caricatos, inclusive líderes caricatos. De um outro lado, uma ditadura que está aí desde 1953, salvo engano numérico aqui, tratando seus cidadãos da maneira como sabemos que trata. Assim, eu sempre estudei muito, já tinha estudado a Guerra das Coreias, já tinha estudado como se portar na Coreia do Norte nos dias atuais, fazendo esse passeio, que é intermediado por uma agência internacional em parceria com a agência de turismo norte-coreana, ou seja, você está extremamente controlado ali, e sabia já de que a própria empresa que me levou teve o caso do Otto Warmbier, que foi um norte-americano, que acabou morrendo lá, né? Um dos casos mais célebres e mais atuais é o caso do Otto Warmbier, que acabou tentando roubar um cartaz e, quando estava saindo do aeroporto, foi capturado, preso e voltou morto para os Estados Unidos. Eu conto essa história no meu livro também, né? Um pouco dessa história, eu mexo muito da realidade com a informação, né? Então, bom, quanto à Coreia, há e não dificuldades, né, para ir para lá e não. Mas, assim, por isso que eu quis fazer algo bastante imersivo à medida que eu poderia fazer essa imersão na Coreia, né? Porque não tem. Eu estava com duas boias de braço do meu lado, né, meu amigo? Que eram os seguranças do governo. Então, não tem como eu submergir ou mergulhar na Coreia do Norte tão a fundo assim, num passeio teleguiado. Eu senti uma sensação de liberdade uma hora que tu disse que saiu caminhando e tomando uma cervejinha, assim, indo em algum lugar. Eu digo, pô, tem ninguém, não tem ninguém junto, né, cara? Tá tranquilo. Não tá sendo, né, tipo, vigiado. Talvez tivesse, né, um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, o pessoal caminhando junto, mas a distância, né? Eu narro essa parte também no livro, né? Porque você vê que a coisa mais simples do mundo, que é tomar uma cerveja na rua, na Coreia do Norte, você já dá um imenso valor, não por estar tomando a cerveja, porque é um país aberto ao álcool, inclusive à maconha. Claro que não se vende nas ruas, né? Como, sei lá, em qualquer outro país que tem as farmácias verdes. Mas, assim, é um país que, nesse sentido de drogas lícitas, é um país que não tem alguma regulamentação. Mas o simples fato de estar tomando uma cerveja um dia antes do aniversário do grande líder da nação, rodeado ali pelos seus capangas, os seus guarda-costas do governo, faz disso uma bela de uma história. Notei ali, dá uma satisfação, cara. Pelo menos pega um ar fresco lá, não sei se faz frio muito ou não faz, mas parecia que fazia. Bom, aí conta um pouquinho dos teus personagens, quer dizer, o teu personagem principal do livro, né? Afinal, ele que parece que faz a história acontecer. Contar um pouquinho do livro, né? Esse teu último livro agora, dessa obra aí que tu fez e que a inspiração é lá, né? De certo modo. Na realidade, toda a passagem dentro são 12 textos, né? Tentar ser bem didático nesse começo. São 12 textos, 6 deles são grandes reportagens que eu escrevi dentro da Coreia do Norte, ao estilo Gonzo, que é onde o jornalista ele se coloca como ator de ações, né? Ele provoca o tempo inteiro, ele não está ali simplesmente para relatar, ele não é um repórter, ele é um vivente, né? E mesclando, fazendo a costura dessas 6 grandes reportagens,
vem o enredo de como é a vida desse jornalista no Brasil, no jornal que ele trabalha, na cidade que ele vive, as pessoas com as quais ele se relaciona, o contexto social político do país onde ele vive. Então ele faz um enlace e por isso há uma primeira justificativa nessa minha fala aqui para o nome do livro que se chama Distopia Verídica, né? Você acha que a Coreia do Norte, por exemplo, é um mundo à parte, mas nós também vivemos num mundo aqui que é bastante curioso, né? Então, e principalmente agora, né? Num mundo onde todo mundo tem opinião e que está muito fácil você lançar um míssil para o teu oponente, um míssil de informação, de mentira, de desinformação, né? Pouco se lê e muito se fala, então são coisas que acabam se mesclando, né? Esse enredo... É um bom enredo também, né? Exatamente. Na verdade, quando eu fui para a Coreia do Norte, eu já fui para escrever, foram 5 dias, se não me engano, dentro do território da família Kim. Então, assim, você pensa o que você pode escrever em 5 dias num país, né? Eu gostaria de me aprofundar, eu tenho a minha veia literária, eu criei um personagem dentro do cara real que fui eu lá dentro, né? E aí esses outros textos que vão costurando as reportagens, eles falam muito sobre o nosso próprio dia a dia, né? Então, para eu deixar a coisa mais robusta, eu acabei criando esse enredo que enlaça aí uma cultura oriental com uma cultura ocidental, né? Super livre aqui e super restrita lá, mas para se questionar o que é ser livre aqui, né? Entendi. Eu até pelo que eu notei, tu trabalha bastante esse contraste, né? Os opostos, enfim, faz parte um pouco da tua narrativa trabalhar essa questão do antagônico, talvez, né? Colocando Isso. assim. Isso. Eu gosto, me agrada muito a ideia de eu poder, numa linha seguinte, poder terminar abrupto, né? Ou eu poder surpreender de uma forma, né, que seja ela super nojenta, super violenta, super escatológica, né? Mas eu gosto de ficar brincando, e mesmo depois de fazer isso de uma forma violenta, por exemplo, ter um quê de amor na próxima linha. Então eu gosto de deixar o meu leitor como se ele tivesse numa frigideira assim com óleo, com uma camada de óleo bem no fundinho dela e ele tivesse que ficar ali lidando com essa frigideira, né? Eu gosto de deixar o meu leitor em movimento. Também achei legal que tu se coloca, tu é o personagem muitas vezes, né? Tu entra na história. Então entra doses da tua personalidade enfim, né, na narrativa, não é alguém, sempre alguém, né, um personagem externo, exterior. Mas muito legal. É um grande mistério, né? É um grande mistério, porque algumas coisas horrendas que os meus personagens fazem acaba chocando um pouco as pessoas e aí dá aquele curto-circuito no leitor dele não saber se é verdade, se não é. Então aí é que está a mágica, né, da literatura. É o maior escudo que uma pessoa pode ter, a literatura. Muito bom. Tu falasse em outro lugar que é um escudo todo amassado, né? Exato. Principalmente para quem escreve em primeira pessoa, né? As reportagens estão em primeira pessoa porque era o jornalista Gonzo que estava lá. Aí os textos que vão costurando essas reportagens, eles são em terceira pessoa como se fosse a narrativa de uma história. E aí me alivia bastante, porque como culturalmente não estamos tão adeptos à literatura assim, tem pessoas que leram o meu primeiro livro e me odeiam, por exemplo. Porque é um livro que eu escrevo completamente em primeira pessoa. E as pessoas se esquecem que elas são humanas e super falhas. Elas acham que o cara tem que ser perfeito o tempo inteiro. Se fosse por essa lógica, e aí por isso que a cultura do cancelamento, eu cago para a cultura do cancelamento, se fosse por essa lógica, jamais poderíamos ver filmes de terror. Jamais poderíamos ver filmes em que são retratados assassinatos, estupros e toda essa violência que nos cerca.
né? Por que não, o filme tem a licença poética, cinematográfica, e o autor que escreve visceralmente em primeira pessoa não pode ter, não pode criar coisas que são do nosso imaginário, do nosso cotidiano. Tu acha que isso faz parte de uma cultura literária brasileira? Quem sabe em outros lugares isso está mais resolvido? Ou isso pode ser geral? Olha, eu acredito que pelos números de baixa adesão à literatura, as coisas que concernem ao ato de ler, simplesmente de ler, eu acho que a gente tá um passo atrás nesse sentido. Tá? Você pode ver que os grandes autores de fora, que já muito escreveram assim, são cultuados aqui, né, às vezes. Mas daí uma pessoa que é um mortal, né, carne e osso, que está vivo ainda, né, porque o cara precisa morrer para o trabalho dele talvez florescer, como foi o caso do Edgar Allan Poe. Então, é difícil, é muito complicado, professor, porque as pessoas não conseguem dissociar a obra da criatura, do cara, da pessoa, né? Então, mas isso também pouco me importa. Né? Alguém perguntou agora aí, ó, como é escrever uma literatura suja numa geração do politicamente correto e ter a sua aceitação? O Faison. O Faison é um grande amigo. É uma excelente pergunta e eu vou te falar que é muito mais gostoso. Saber que você vai escrever para uma geração, não os meus leitores, os leitores são bons, são os melhores do mundo. Agora, saber que você vai escrever para aquele cara que vai desistir sei lá, na página 50, porque ele ficou ofendidinho, é muito bom. É maravilhoso, porque você coloca esse cidadão no lugar dele, que é um sujeito extremamente frágil, é um sujeito que não se reconhece, que não reconhece o próprio ser humano falho que tem dentro dele. Né? Então, é muito bom ter o que confrontar. Né? Eu sou completamente avesso ao politicamente correto. E sou completamente avesso ao politicamente correto porque, simplesmente, eu me conheço. Eu sei quem eu sou. E sei que sigo me descobrindo. Eu não sou uma pedra bruta que está ali. Eu sou um cara que vai se lapidando, se questionando, né? E eu não vivo num mundo unicórnico, professor. Boto fé. Rapaz, também vi que tu tem um interesse forte com a gastronomia, de alguma maneira, né? Tem vários momentos, assim, dos teus relatos ali, onde você experimenta coisas diferentes, enfim. Eu acho que a comida também conta muito da cultura, né? A comida é um elemento que ajuda a entender onde a gente vai passando, né? Teve situações ali... Eu gostei do Tibete lá, né? Mostrava os cafés da manhã do Tibete, e alguns restaurantes lá, Tibete, aquela coisa do Tibete que tu vai para Pequim, né? E tem esse contraste, né? Olha, acabou o budismo, né? Ficou para trás, cidade grande. Mas me conta aí o que tu achou mais incrível, assim, da culinária, praticamente da culinária oriental, né? Tem alguns bichos estranhos que se comem. O iaque, né? Acho que o iaque foi a carne mais deliciosa que eu já comi na minha vida. Recomendo, inclusive, para veganos, tá? É maravilhoso. Dê esse prazer a si mesmo, por favor, porque é uma carne maravilhosa. A gastronomia, ela me encanta, porque eu descobri que gosto de cozinhar depois de começar a viajar, porque você tá de volta na sua terra e ter aí a oportunidade de fazer receitas que você observou em outros lugares, isso te remete àquele lugar de novo, né? Como um perfume, enfim, os sentidos funcionam muito bem para isso. Memória sensorial, né?
Exato, exatamente. E outra coisa é que eu gosto de socializar muito com as pessoas locais. São as pessoas locais que me oportunizam ter grandes histórias. Né? O personagem eu posso escrever na primeira pessoa, mas eu posso estar roubando a personalidade de uma pessoa que eu observei na estrada, e por isso os personagens são bem construídos. Né? Então, eu utilizo muito da comida para socializar. Eu jamais poderia ser um cara que, não, porra, nisso aqui eu não vou. Tenho até meus limites, né? Mas não poderia ir para a Coreia do Norte e deixar de provar a iguaria master deles, que é a sopa de cachorro. Eu não poderia fazer isso, né? Simplesmente por conta de uma tradição ocidental que trata cachorro como animal de estimação. Eu tenho que entender o porquê eles chegaram ao ponto de comer cachorro. Com todas as Entendeu? guerras. Compreendi muito. Né? Comer aranha. Hoje na Tailândia, existe uma rua chamada Khao San Road, em Bangkok, que é o inferno na Terra. Ali você vai encontrar tudo: aranha, cobra, escorpião. Você vai comer tudo que você quiser. Né? Inclusive tipos humanos. E... Mas assim, você começa a entender por que essas culturas do Sudeste Asiático, do Extremo Oriente, aderiram a esse tipo de esquisitice. Né? E não é só lá que existe, né? Mas assim, sofreram com muitas guerras, genocídios, grandes fomes, né? Teve a grande fome do Mao Tse Tung, teve a grande fome da família Kim, do Kim Jong-un, né? Que daí já é a dinastia Kim. Teve a guerra civil no Camboja, né? Do nosso amigo ingrato aí, o Pol Pot. Teve a guerra do Vietnã, que os Yankees foram lá, botaram para foder, e os vietnamitas não deixaram por menos e foram para cima, e foi a guerra que eles ganharam dos caras. Então, esse povo sofreu muito. Hoje um agricultor no Laos, ele vai, sei lá, vai cavar alguma coisa ali, vai arar o terreiro dele, e ele explode graças a uma bomba atirada na época da Guerra do Vietnã. Né? Então tem muita pessoa mutilada. Né? Então essas pessoas, basta você olhar pela janela do carro que você está quando você está passeando lá, ou do ônibus, ou caminhar pelas ruas, visitar os museus, para você perceber que essas pessoas, há pouquíssimo tempo atrás, e algumas até hoje, não têm nada. E foi por isso que eles decidiram comer essas coisas. Mas eu até diria que vai antes, né? Isso vai de guerras de dinastias, né? Antes, Sim, 5 com mil anos certeza. atrás se passava fome também. Exato, exatamente. E culturalmente a coisa foi se arraigando até que hoje em dia é até comum. Mas muito legal. Bom, eu vi também aquele, daí tu falasse lá que é um pouco controverso, né? Que é o mercado dos camelos lá, né? Que tu tem ali uma partezinha dedicada a isso, assim. O que é aquilo? Como é que é aquela história? Como é que tu parou lá, enfim? O mercado, aquele stories ali que você viu foi o do mercado dos camelos no Cairo, certo? O que é aquilo? Bom, enfim, os bichinhos, de qualquer forma. Eu nunca sou assim também politicamente correto, né? Os bichos servem para transportar, para trabalhar, bom, enfim. Mas o que é aquilo ali? É um lugar de comercialização de camelos, tal? Teve lá. Isso. Ali rola a comercialização de camelos para abate, porque a carne de camelo ela é muito rica, né? É uma carne muito boa, inclusive. É gostosa a carne de camelo. E aí ali eles vendem para abater e para vender nos açougues. Mas você imagina como é um açougue na cidade do Cairo, né? Ou no interior do Egito, né? Sem refrigeração. Bom, eu, na própria cidade do Cairo, que é a capital do país, volta e meia estava tomando chá num botequinho de chá, e eu olhava para o outro lado da rua e vinha o cara passando a lambida numa cabra, num boi, e tudo acontece ali. Isso é a capital da cidade, a capital do país. Né? Então você imagina no interior. Então aí eu descobri que existia esse mercado de camelo nas redondezas da cidade do Cairo e fui para lá. Fui para lá com a minha câmera e eu era o único cara diferente ali, né?
E aí eu comecei a tirar foto de tudo, no começo muito escondido, assim, né, para não ser muito invasivo, né, os caras podiam dar um sumiço em mim. Só que aí eu comecei a notar que os caras não estavam nem ligando para as fotos que eu estava fazendo dos camelos judiados. Se duvidar, os caras queriam aparecer chicoteando os camelos. E ali, cara, foi um momento que não basta você... Bom, se o trato animal no açougue, nas ruas da capital, já é esse que eu vi, de degolar o animal se batendo na calçada, por que seria diferente no grande centro comercial desse bicho? Então eles não estão nem aí, se o camelo tá magro, se não tá, se eles vão enfiar um bastão na bunda do camelo para ele entrar no carro, ou se não vai, se vai enforcar o camelo, eles não estão nem aí. Eles têm outros tipos de preocupação. É claro que é horrível, mas para um pai de família que ganha, sei lá, aí tem que ir na renda per capita do país, né? Tu acha que o cara não vai se preocupar com a vida animal? Ele não tem nem discernimento disso. Localmente é um trabalho. Exato, é um trabalho. Né? É claro que o uso turístico dos animais é bastante complicado. É ruim? É. Não faço uso? Não. Poucas vezes fiz. Né? Mas antes de criticar e ficar muito fervoroso, eu acredito que temos que fazer um exercício de contextualização. Contextualizar o ambiente que você está explorando, que você está vendo, como aquelas famílias vivem, né? Oportunidades. Ninguém vai mudar o mundo com discurso na internet. Essa é a verdade. Pois então, aí, e aí eu queria chegar num ponto, a gente tenta ficar dentro daquela hora que o IGTV mais ou menos corta, né? Cai a live. Então a gente está aqui com o tempo. Mas então, aí tu tem um quadro muito polêmico, que eu, embora dissesse que não ia querer entrar nesses assuntos, que é o Minuto do Ódio, né? Que podia até reproduzir aí a fala, né? Minuto do Ódio. Mas que tu tenta, enfim, abordar nessas intervenções? Qual é a ideia do quadro, assim, saindo um pouco do personagem? E bom, o que gera, né, para os teus seguidores, de qualquer forma, essas manifestações aí que tu faz? Eu vi algumas, muita gente que segue, né, gosta, acha ok, mas também tem uma galera que não gosta, causa uma certa polêmica, né? O Minuto do Ódio, cara, ele nasceu de alguma vontade que eu já tentei tolir em mim de opinar, porque não leva muita coisa opinar, mas ele serviu especialmente para triar o meu público. E quando eu te falo triar o meu público, é porque ninguém precisa concordar com o que eu falo no Minuto do Ódio. As pessoas simplesmente precisam respeitar. Porque ao mesmo tempo que eu posso falar um bando de groselha no Minuto do Ódio, se você rolar o meu feed, eu tô ali há uns 6 anos fazendo um trabalho bem bacana, trazendo algumas curiosidades. Então as pessoas não podem se resumir a uma coisa ou outra que o professor falou, ou que eu falei, ou que fulano falou. Então, o Minuto do Ódio simplesmente funcionou muito bem para eu, veja bem, para eu triar os bons frutos que acompanham o meu trabalho daqueles que são super radicais, autoritários, mas que estão aí vestidos de uma carapuça de gente muito do bem e a favor das liberdades. Essa gente, eu não preciso desses caras. Eu não preciso desses caras. São extremamente autoritários. Então o Minuto do Ódio funciona como um desabafo. Né? Eu parei de fazer, né? Porque me consumia também, né? Algumas pessoas gostavam, pediam e tal. Eu tinha até alguma certa vontade de fazer, mas eu não queria que isso fosse um compromisso, sabe? Então, o dia que eu quiser voltar a fazer, eu faço de novo. Mas se deixar, meu amigo,
O mundo hoje está de um jeito e o Brasil está tão de um jeito que se deixar tem minuto do ódio, vira segundo do ódio, cara, porque é 1 por segundo o cara vai fazer. Muito louco. Mas é bacana ali Bom, enfim, qualquer forma, de alguma maneira, o pessoal gosta aí, tá falando que acha bacana, ali, o Dória deveria voltar. Que também ali tem um personagem ali, né? Daqui a pouco está fazendo, né? Uma coisa que parece não ser tão antiga, e daqui a pouco também gera uma outra inspiração e se transforma em qualquer mais outra, né? Inspiração, né? Para escrita. Ele nasceu sem querer, né? Na verdade, ele nasceu sem querer. Algumas pessoas vieram me perguntar se era inspirado no momento do ódio lá de 1984 do George Orwell. E daí depois é que eu pensei, falei, cara, que legal, velho, essa relação, né? Que era quando os membros do partido se reuniam para vomitar todas as merdas ali contra o pessoal da outra nação. Mas foi bem legal, assim, talvez volte, né, com essa veia. Eu sempre tive uma veia muito crítica, sou jornalista, né, sou escritor, mas sou jornalista. Então, é um quadro meramente opinativo, como o Arnaldo Jabor ia para a TV falar, como, sei lá, agora eu não sei quem é que está aí opinando na TV de forma mais literal, mais teatral, né? Deve ser o nosso presidente, né? Bom, sem entrar no mérito. Mas, de qualquer forma, deixa eu dizer uma coisa. Então, aí, o que tu tá bolando para frente? O que tu tá, enfim, novos planos? Não sei se outras viagens, né? O livro está recém-lançado, ou, se eu entendi bem, está recém-lançado. Mas o que tu tá imaginando para alguma outra viagem? Quais são os planos? Quais são os novos destinos? Enfim? Olha, bom, o livro está recém-lançado, como você falou, e eu tenho ainda muitas histórias, eu ainda tenho diários completos. Por exemplo, essa viagem do trem da Mauritânia foi uma parte de uma história de 9 ou 10 meses que eu fiz entre Oriente Médio e África. Então, tive muitas boas histórias que estão todas documentadas em manuscritos, né, que é a forma como eu me organizo. Então, provavelmente virá alguma coisa. Alguns textos já estão escritos, inclusive. Basta eu me organizar e montar um novo enredo, né? Mas como, cara, a vida do escritor independente é escrever, revisar, imprimir, embalar e, se duvidar, entregar na casa do caboclo, falta um pouco de tempo para isso, né? Principalmente quando se lida com criatividade, né? Eu penso aí em voltar para a Ásia, né? Mas com uma escala de novo no Egito, ali no Oriente Médio, e voltar também para a Índia, mas mais para, já fui para lá, já fui, mas assim, para funcionar como uma central, né? Pô, você vê que tem vários países em volta, né? E ficar meio que ali no foco da dengue, porque é muito interessante quando você está num lugar, quando um acontecimento, né, estoura, né? Por exemplo, imagina estar no Líbano quando explodiu aquele armazém. Imagina estar em tal lugar quando vai começar uma guerra. É isso Primavera que eu tenho buscado. Árabe, né? Exatamente. Aí ali você acha que consegue se deslocar para todos aqueles lugares que estão ali naquele círculo do fogo, vou chamar assim, foco da dengue, que chama. Isso, foco da dengue, eu acho que no popular, eu acho que é a melhor expressão para resumir isso. O cara está no foco da dengue. Então fica muito fácil de acessar alguns lugares, né? Que é o que eu tenho buscado. Terminando um documentário que fizemos na Patagônia aí, a 3 mãos, aí eu, o Guilherme Heffelman e o Maurício Pereira, né? Que também foi um documentário bem vivencial, né? Estamos aí no último episódio e vamos lançar no começo do ano que vem. Esse ano foi um ano de pura produção, então não me prejudicou muito na questão de estar na estrada, então eu precisava ficar em casa para fazer essas coisas. Estourou pandemia quando a gente já estava voltando da Patagônia com esse material todo gravado, então provavelmente somos um dos únicos caras a ter um material para mostrar aí, né, desse peso, né, porque foi um ano desgraçado mesmo para quem produz. Estamos aí. Ainda meio sem
sabemos algumas direções, mas não sabemos o destino. Bacana. Cara, e por fim, tem também uma coisa que o povo gosta de saber, assim, tu como escritor, quer dizer, como viajante, escritor, polêmico, como tu te financia, no final das contas, né? Tem os livros, enfim, como é isso de viver conseguindo, né, viver da própria literatura, ou, né? Eu já entrevistei pessoas fazendo várias coisas, né? Que estão fazendo diferentes, assim, coisas. Como é que tu resolve essa parada da grana, né? Na verdade, é uma preocupação bem eu não recebo tanto porque eu já não me coloco tão assim, né? Nessa seara aí de viajantes. Mas falando basicamente de mim, eu trabalhei muito, juntei um dinheiro para ir para as primeiras, mas permaneci trabalhando. Eu também sou redator publicitário, então eu atendo o melhor café do Brasil. É, e aí daí vem assim a minha base para quando eu estou viajando. E aí, pô, eu vendo meus livros. Então sempre tem algo para fazer. Eu trabalho, realmente, né? Eu não vendo ilusão, eu não falo que dá para viajar de graça, né? Eu não dou curso com coisas que tem na Wikipedia. Então, cara, eu realmente trabalho, como todas essas pessoas que estão observando a gente, né? Como você é professor, eu sou redator publicitário, sou jornalista, tenho meus trabalhos, cara, né? Eu Então, boto fé. é, Eu boto fé. é Não, não, simples, é simples, não tem muita receita, sabe? Trabalhe. não, é porque hoje tem, né, essas variações de trabalho à distância, remota, enfim, coisas digitais aí que existem, mas também é isso, trabalhar, escrever, né, escrever e todo fim de mês tentar reservar uma partezinha para quem sabe fazer outra, né? Exato, Eu, exatamente. Tem alguns publicitários que eu entrevistei, o pessoal do Norte ao Norte, são publicitários de Manaus. Eles, sei lá, saíram, fazem tudo na van agora, estão com uma van. Trabalham direto da van, né? Ficam rodando, um Uhum. casal e tal. E conseguem levar esse modo de vida que eu chamo. Mas bacana. Olha, eu acho que foi uma conversa excelente, viu? E ali olhando o tempo, tá mais ou menos lá na horinha do IGTV, perto. Eu acho que quando tu tiver esse vídeo aí, né, esse documentário da Patagônia mais adiantado, dá um toque. Quem sabe a gente bate um papo sobre isso também, Com viu? certeza, professor. Aqui em Alagoas, eu estou na beira do São Francisco aqui, né? Tá tendo um festival de cinema aqui agora, Circuito Penedo de Cinema. Começou Tá. segunda-feira e está acontecendo. Tudo bastante online, o pessoal consegue ver bastante coisa. É um circuito de curtas, mas também tem longas. Tá, vai até domingo. Domingo é a entrega da premiação e tal. É uma cidade histórica linda, maravilhosa. Se tu vier para os lados de cá, meu irmão, a gente dá saída aí de canoa, de tolda aí pelo Rio São Francisco. Que a Certamente, gente... certamente. Vai ser um prazer tomar, não sei como é que vocês falam aí, a cerveja gelada, a Bera, tomar uma cerveja aí em Alagoas. Bora, bora, muito massa. E de mais a mais, agradeço a todo mundo que seguiu aqui essa nossa conversa hoje. Hoje vocês me viram tomando uma cervejinha, tomei a liberdade poética aqui de tomar uma junto com o Marcos, né? Que vejo que também gosta de uma beira lá nas viagens, né? Gosto muito, aprecio, sem moderação. Exatamente. Viu? Então, deixo aí o nosso fundo um pouquinho mais alto agora, convido para a próxima, que a gente não sabe qual vai ser, porque depende do retorno do pessoal, alguns lá pelo meio do caminho. Viu, Marcos? Um abração, foi um prazer, muito legal e ficamos para a próxima. Tem muita gente aí na live aí, ó, mandando alô para ti. Se quiser fazer o Cara, lançamento do livro aqui no Nordeste, é bem-vindo. adoraria dar uma passeada aí com esse livro debaixo do braço e conhecer novas pessoas. Só faço bons amigos nesse trabalho na internet que às vezes cansa, mas faço bons amigos, tenho grandes encontros aqui. Foi um prazer e foi uma honra, professor. Estou à disposição. Maravilha. Vamos lá então. Born to Be Wild, que é a minha cortina musical. Valeu, galera. Até a próxima. Vamos lá. Grande abraço.